Olá, pessoas! Então, março finalmente acabou, os meses desse ano estão durando bastante, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as leituras concluídas no mês de março. Então, a primeira delas foi O Caso das Mangas Explosivas, do Mohammed Hanif. É um livro paquistanês, né? Você passa assim, ele vai tratar sobre a morte do general Zia, que foi o ditador do Paquistão entre 78 e 88, se eu não me engano. Então, basicamente acontece isso que está na capa aqui. O avião dele cai e morre ele, um embaixador dos Estados Unidos, não tenho certeza se é isso, e mais um pessoal ali do governo. Então, que a gente vai acompanhar os desdobramentos que levaram, ou não, para esse caso do avião, né, que matou ele. Tudo isso com muito bom humor, sabe? A gente vai ter o nosso personagem principal aqui, que é o Shigri. Eu esqueci o primeiro nome dele. Phil, Liu, alguma coisa. Ali Shigri. Uh, ele é filho de um outro comandante do exército lá, super famoso, super importante e tal. E a gente vai descobrindo aos poucos ali qual é a ligação dele com o general e se ele tem alguma coisa a ver ou não com esse acidente, com esse, que talvez tenha sido uma sabotagem que causou o acidente. Então, né, a gente vai descobrindo isso aos poucos, né? Vai acompanhando o Alixigre e o General Zia. O General, ele é um típico ditador, assim, sabe, bem mimadão, ao mesmo tempo que ele é um cara bem meio patético em alguns momentos também. Onde é que eu vi aqui? Ah, o The Washington Post colocou que é o caso das mangas explosivas mistura o clássico ardil 22 com o tom irônico de Philip Roth, o realismo mágico de Salman Rushdie e os pesadelos de Kafka. Brilhantes. Então, Kafka eu li a Metamorfose, então né, não tenho cacife suficiente para falar. E Philip Roth eu só li metade de um livro que eu detestei, não tinha muito de tom irônico, pelo menos eu não captei. E Ardil 22 é um livro que eu gosto bastante. Eu acho que a questão do Ardil 22 aqui é principalmente esse meio militar ali e a questão do bom humor. Mas eu acho que Ardil 22 é muito mais engraçado do que esse daqui. Esse daqui você vai ter os momentos que você vai se pegar dando risada, mas se você quer rolar de rir mesmo, o Ardil 22 é mais engraçado. Mas fica a dica, gostei pra caramba. Aí li Explicação dos Pássaros, do Antônio Lobo Antunes. Né? É o segundo livro do Lobo Antunes que eu leio, e assim, esse é o quarto livro dele, né? Ele lançou a trilogia lá, que é Conhecimento de Infernos, Judas e Memória de Elefante. Antes, né, que é uma trilogia, são os primeiros livros dele, e esse daqui é o primeiro livro independente, digamos assim, dele, onde ele vai sair das experiências próprias. Assim, que essa primeira trilogia tinha muito sobre a vida dele mesmo, né? Tinha muito teor autobiográfico. Aqui já não tem, que ele vai contar a história do Rui, que é um cara que ele era casado, tinha dois filhos com a mulher, separa, casa de novo ali, meio de qualquer jeito, e a gente vai acompanhando essa vida aos trancos e barrancos desse cara ali. É um livro, como eu disse, bem mais simples do que o outro que eu li dele, que foi o Que Cavalos São Aqueles que Fazem Sombra no Mar. Esse é bem mais fácil de se acompanhar o que está acontecendo. Não tem tanto vai e volta, não é tão maluco, não tem tantos pensamentos intrusivos no meio do texto, assim. Mas ainda assim é um livro mais confuso do que a maioria dos livros que a gente lê normalmente. Que eu leio normalmente, pelo menos. Então, gostei, mas ao mesmo tempo que foi mais simples de entender, foi um pouco frustrante entender tão facilmente, assim. Então eu acho que eu ainda prefiro, até na questão da história, que eu acho uma história mais interessante, a dos cavalos que fazem sombra no mar lá. Mas enfim, fica a dica, é bacana. Eu li ele principalmente porque é o mais antigo dele que eu tinha aqui, daí sim que é bom você ir lendo primeiro os mais antigos para ir se acostumando com o jeito dele, porque ele vai despirocando gradativamente ao longo dos livros, né? Então, tá aqui. O próximo que eu pretendo pegar dele é o Ontem Não Te Vi em Babilônia. E vamos ver, né? Aí eu li um e-book
que eu tava assim sem muita vontade de ler, inclusive esses dois eu li meio forçado e acho que isso atrapalhou um pouco minha experiência com eles. E aí eu peguei um e-book que foi o maravilhoso Mágico de Oz, do Frank Baum, e pra, né, ler alguma coisa mais tranquilinha, mais suave, assim, pra ver se eu recuperava um pouco o ritmo e o prazer da leitura. E rolou. É um livro bem, né, um livro infantil, então ele é bem tranquilo de ler. A história, né, todo mundo sabe, eu não sabia de detalhes assim, mas o grosso da história todo mundo conhece. E então devo dizer que coisas que eu não sabia, que a Dorothy mata uma das bruxas más caindo com a casa em cima dela logo no começo do livro, assim que ela chega em Oz, que a vida da Dorothy no Kansas era meio sofrida, era meio triste, e inclusive tem até uma passagem que ela fala, né, que no Kansas a vida dela era toda em tons cinzas, eles viviam tristes, viviam em dificuldades e tal, né, mal tinham o que comer, era um lugar cinzento, sem graça, e Oz é um mundo vibrante, colorido e tal, né. E aí, quando ela explica isso pro Espantalho, que teoricamente não tem cérebro, mas é o melhor personagem do livro, uh, o Espantalho fala: eu prefiro muito mais viver num lugar vibrante, bonito, agradável, mas talvez seja porque eu não tenho cérebro, né? O Kansas tem muita sorte que vocês tenham cérebro para viver num lugar como aquele. Então, uh, é bacana. O que me estressou, na verdade, foi o Homem de Lata, que supostamente não tem coração, mas é um fresco, sabe? Ai, porque, meu Deus do céu, ele chora até enferrujar a mandíbula porque pisou em cima de um besouro e matou ele. Ai, meu Deus, né? E depois, quem lê o livro sabe o que ele faz para salvar os ratos ali, que não faz o menor sentido para alguém tão sensível assim. Enfim, O Homem de Lata me estressou. O Leão foi nem fede nem cheiro, assim, e eu acho que é um livro bem bacana para ver como a gente gosta de se enganar, sabe? A gente procura o que já tem e mesmo sabendo que a gente já tem, a gente continua buscando aquilo e muitas vezes a gente gasta esforço, gasta energia para conquistar coisas que a gente já tem ou coisas que a gente não precisa, né? Ao mesmo tempo que a gente gosta que alguém que a gente elegeu nos... Não estou falando de eleição política aqui, embora se enquadre também, mas do como a gente gosta de alguém que a gente colocou lá num pedestal, criou uma expectativa sobre aquela pessoa, que ela faria algo pra gente, ela pode não fazer nada, só enganar a gente e a gente tá batendo palma, achando o máximo aquilo. Acho que foi a coisa que mais me pegou no livro, assim. Eu tenho o e-book dos outros, então eu pretendo ler um por mês ali pra, né, porque eles são livros levinhos, rapidinhos e eu achei bem divertidos. Aí eu li a Mordiva Illich também no Kindle, do Tolstói, porque eu ia num encontro do Clube do Livro aqui na cidade vizinha. Acabou que nem foi discutido o livro lá, enfim, mas vai ser discutido na próxima reunião. Mas já li, gostei bastante. Não foge muito do que eu já esperava, né? Não tem muito o que falar sobre o livro porque, né, o que acontece no livro é o título. Então a gente vai acompanhar a vida do Ivan Illich, né, até o ponto ali, não vai acompanhar assim grandes detalhes, mas vai acompanhar principalmente a doença dele, os últimos dias ali, e isso depois de mostrar o enterro dele, que fala bastante como a gente é substituível, né, como a vida passa para todos e, né, quem fica continua a vida muitas vezes sem nem muito peso, né. Depois eu li A Terceira Mentira da Agatha Christoph, que é o terceiro livro da trilogia dos Gêmeos, que é onde vai amarrar tudo o que a gente ficou boiando nos livros anteriores, né, confirmar ou refutar algumas teorias que eu tinha falado, que a gente vai criando no decorrer da leitura. E foi de longe, assim, meu livro favorito. Eu gostei do primeiro livro, mas assim, gostei, legal, vamos ver os próximos. O segundo eu já gostei bem mais, e esse aqui, então, né, nem se compara. Eu acho que foi o meu favorito desse mês, e eu já quero pegar para ler os três em sequência, assim, porque eu sei que eu deixei muita coisa passar, porque é um livro que ele tem muitas camadas, assim, coisas nas entrelinhas que eu achei genial. Não tem muito como falar da história aqui, mas a gente vai revisitar muito do que aconteceu nos livros anteriores sobre uma nova perspectiva, digamos assim. Então, show de bola.
Aí li pro Clube MSL o Frankenstein, da Mary Shelley, também, né? Finalmente li isso daqui. Sou um dos poucos na face da Terra que ainda não tinha lido. E gostei pra caramba. Adorei. Sem palavras, sabe? Não, não, também não fugiu muito do que eu já sabia. Mas eu, assim, sobre crimes que são cometidos, além da violação de túmulos, né? Obviamente. Uh, crimes que são cometidos aqui, eu não sabia que aconteciam, sabe? Então, eu tinha uma imagem do Victor Frankenstein bem diferente do que é aqui. Que ele era um idiota irresponsável, eu já imaginava. Mas na minha cabeça ele era um cientista maluco, velho, solitário, e não é o caso, né? Ele é um estudante ali com família e tudo. Gostei pra caramba. Diferente de Sede, da Amélie Nothomb, sei lá. É uma autora belga. Belga, né? É da Bélgica. Belga, isso. Onde ela vai imaginar os últimos dias na cabeça, o que se passou na cabeça de Jesus ali nos últimos dias antes da crucificação, né? E, assim, puro suco da heresia isso daqui, né? A gente um vai ter aqui um Jesus que é fraco, um Jesus meio New Wave, assim, New Age, meio ripongo, sabe? Ao mesmo tempo que não, nada a ver, nada a ver, nada a ver, sabe? Eu gostei do começo, o começo eu achei bem bacana, né? Algumas pessoas, assim, que foram alvos, no caso, de milagres que a gente conhece da Bíblia, vão depor contra Jesus, né? As testemunhas de acusação desfilaram uma após a outra. Não acreditei no que vi quando me deparei com os noivos de Canaã chegando, meus primeiros miraculados. Este homem tem o poder de transformar água em vinho, declarou o marido com seriedade. No entanto, esperou o fim do casamento para exercer seu dom. Deleitou-se com a nossa angústia e nossa humilhação, enquanto poderia tão facilmente ter evitado ambas. Por causa dele, servimos o melhor vinho depois do mediano. Fomos a piada do vilarejo. O oficial real veio descrever a má vontade com que eu havia curado seu filho. Como está o seu filho agora? Não pode deixar de perguntar ao meu advogado, o defensor público menos eficaz que se possa conceber. Muito bem, grande mérito com a magia dele. Apenas uma palavra basta. Os 37 miraculados despejaram a roupa suja. O que mais me divertiu foram os exorcizados de Cafarnaum. Minha vida se tornou um tédio depois do exorcismo. A mãe de uma criança que eu havia curado chegou ao ponto de me acusar de ter arruinado sua vida. Quando o garoto estava doente, ficava quieto. Agora ele esperneia, grita, chora. Não tenho mais um minuto de paz, não durmo mais à noite. Não foi a senhora que pediu ao meu cliente para que curasse seu filho? Ai, que curasse sim, não que o deixasse tão infernal quanto antes da doença. Eu, esse começo aqui eu achei maravilhoso, achei genial, achei super divertido, assim. Mas depois ele vira umas palestrinhas ripongas, assim, sabe? Que não, né? Onde Jesus fala sobre o que os apóstolos, os evangelhos escrevem sobre ele antes dos evangelhos serem escritos, isso depois de falar centenas de vezes, tá bom, centenas não, mas várias vezes que ele não era onisciente, né? Então, enfim. Aí fomos lá para a Moldávia, Romênia, ali, com O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana Tibulek. Aqui a gente vai acompanhar um verão onde o nosso protagonista vai a contragosto passar com a mãe que ele odeia, né? Esse cara é detestável no começo do livro, principalmente no começo do livro, assim, né? Não é segredo para ninguém o que vai acontecer aqui, o encontro, né? Passar um verão juntos, a mãe e o filho, que o filho odeia a mãe não odeia o filho, ela teve seus problemas com ele antigamente, principalmente porque a irmã dele faleceu e ela não soube lidar com isso muito bem. Mas agora ela quer acertar as coisas e daí ele vai meio que coage ele a ir pra lá, sob ele vai pra lá passar esse verão com ela, né, meio a contragosto assim, desejando
né, as piores coisas possíveis para essa mãe. E é um livro que a gente vai vendo essa relação deles, que vai ou melhorar ou piorar. Você vai ter que ler o livro para entender, mas como eu disse, não é assim, oh meu Deus, o que será que vai acontecer? É meio previsível. Mas a forma como a autora conduz isso é muito bacana, e a forma como ela descreve essas mudanças, esses sentimentos de tanto do filho, principalmente, que é o narrador, quanto essas mudanças na mãe, é muito bacana de se acompanhar, e a gente, sabe, lembra de muita coisa da nossa vida em momentos que a gente, nos nossos pensamentos rebeldes, achávamos que tínhamos razão de alguma coisa e na verdade não tínhamos, né? Show de bola. E terminei o mês, nos 45 do último tempo, lendo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Já combinamos que não vou comentar sobre esses livros aqui, porque vai sair um vídeo quando eu terminar de ler a série. E é isso. Ali embaixo, como sempre, tem meu link da Amazon, compre por ele, que me ajuda pra caramba. O link da minha lista de desejos, caso você queira me enviar alguma coisa. O blog da Kelly, o Kawaii, o Scooby e o Instagram.